Bem-vindos a mais um Café Científico. Hoje a gente recebe o professor José Geraldo Peixoto. O professor José Geraldo é graduado, mestre e doutor em Física pelo UFMG e pós-doutor pela Universidade de São Paulo. Desde 2005 ele é professor no Cefet de Minas Gerais, atualmente no Departamento de Física e Matemática. Também é pesquisador credenciado do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional. O professor José Geraldo tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Geral, atuando principalmente nos seguintes temas: descoerência, sistemas quânticos abertos, interação, radiação, matéria, teoria quântica de medição e dissipação. Ele é bolsista de produtividade nível 2 do CNPq e líder do grupo de pesquisa dos sistemas dinâmicos do Cefet. O professor hoje ele vai falar para a gente um pouco sobre os temas que são o eixo dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que são luz, ciência e vida. Esse ano de 2015 foi eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Ano Internacional da Luz, celebrando sempre a luz como a matéria da ciência e do desenvolvimento. Então, professor, o senhor fica à vontade. Obrigado, Carolina. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores deste evento pelo convite, e pela oportunidade de falar um pouco sobre o Ano Internacional da Luz. Bom, como a Carolina já havia mencionado, em 2013, dezembro de 2013, a ONU decretou 2015 como sendo o Ano Internacional da Luz. Na verdade, o título é Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas na Luz. Basicamente, a ideia, o propósito de se decretar 2015 como Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas na Luz é justamente aumentar ou tentar difundir uma maior consciência a respeito do papel ou da importância das tecnologias baseadas na luz no desenvolvimento sustentável. E os programas que as diferentes sociedades, tanto sociedades científicas como instituições educacionais, estão desenvolvendo este ano, tratam exatamente disso, de você propiciar ao público, em geral, um melhor entendimento do que é a luz, em particular, e das tecnologias a ela associadas. Só para dar um exemplo, em 2014, 3 cientistas japoneses foram laureados com o Nobel de Física. Física é a minha área, só para já estabelecer o terreno. 3 cientistas japoneses foram laureados com o Nobel de Física por terem inventado o LED azul. Qual a importância do LED azul, afinal de contas? Porque a Sociedade Nobel resolveu a Fundação Nobel resolveu entregar esse prêmio a esses cientistas japoneses. Bom, hoje já é comum encontrar nos supermercados, nas lojas, as famosas lâmpadas a LED. As lâmpadas a LED hoje são, do ponto de vista de eficiência econômica, muito superiores àquelas antigas lâmpadas incandescentes. Eu não sei se as pessoas mais jovens conhecem lâmpadas incandescentes, são aquelas lâmpadas de bulbo, E elas, só para se ter uma ideia, as lâmpadas a LED têm uma eficiência de 50%, enquanto as lâmpadas incandescentes têm uma eficiência de 4%. Ou seja, basicamente a gente pode entender que a metade da energia que você entrega para uma lâmpada LED ela é transformada em luz, enquanto que apenas 4% da energia elétrica que você entrega para uma lâmpada incandescente ela é transformada em luz. Além disso, as lâmpadas a LED também são mais eficientes que as hoje já bastante comuns lâmpadas fluorescentes. Elas são algo em torno de 20% a 35% mais eficientes que essas lâmpadas. Só para você ter uma ideia do impacto econômico, 20% da energia que é produzida no mundo é gasta com iluminação. Então, se a gente tem dispositivos que são eficientes em produzir iluminação
isso representa um menor gasto, um menor consumo energético. Isso é, do ponto de vista ambiental, mais vantajoso, né? E isso dá uma ideia da importância dessas tecnologias que são baseadas na luz, né? Além disso, nós temos diversos desenvolvimentos hoje bastante comuns e corriqueiros, mas que as pessoas talvez ainda não se deem conta da importância deles, né? Por exemplo, a comunicação hoje só é possível nas taxas e nos volumes de dados que são transmitidos, só é possível graças a uma invenção que já é antiga, se a gente for ter mais ou menos ideia de algumas dezenas de anos, né, que é a fibra ótica, né? Com a fibra ótica você consegue transmitir uma quantidade, um volume de informação muito maior do que, por exemplo, através de um fio comum, né? Temos também os dispositivos de reprodução, como os compact discs, né, os Blu-rays, que também são dispositivos que implementam tecnologia baseada em luz, né? A informação é gravada em um disco de compact disc ou de Blu-ray em pequenas depressões no disco, e um feixe de laser é enviado ao disco e ele é lido. Se há uma depressão, é claro, essa informação é gravada de maneira digital, zeros ou uns, né? Se há uma depressão, ele entende aquilo como um zero ou como um e assim por diante, né? Então, hoje em dia, nós vivemos um cenário onde a luz desempenha um fator, digamos, preponderante na comunicação, em diversos setores econômicos, né, e assim por diante. Isso é o que, digamos, fez a ONU, as Nações Unidas, né, escolherem o ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz, né? Essa é a ideia. Bom, mas por que foi escolhido o ano de 2015? Na verdade, é uma história que acho que pouca gente conhece. É que 2015 faz 1000 anos da publicação de um livro, talvez o primeiro livro sobre ótica e visão. Foi publicado por um cientista árabe. O nome latinizado desse cientista é Alhazen. Ele nasceu na cidade de Basra, que hoje é uma cidade que faz parte de um país chamado Iraque. Talvez seja conhecido por causa dos conflitos que a gente comumente ouve falar dessa região. Nasceu em 965, na cidade de Basra, e morreu em 1040, na cidade do Cairo. Esse cientista, ele hoje é considerado, ele é árabe, e ele hoje é considerado o primeiro físico teórico, né? Ele publicou um compêndio sobre ótica. Ótica é aquela parte da ciência que estuda a luz e a interação da luz com a matéria, né? Ele publicou esse livro e hoje, 2015, faz 1000 anos de aniversário dessa publicação, que é considerada hoje um dos marcos na física teórica. Muito interessante, professor. Então, o pessoal das Whitex está vendo a gente hoje só por causa da fibra ótica. Só por causa, exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber, eu sei que LED é uma sigla, eu acho que é diodo expandido, a letra L, o que significa para mim mesmo? Boa tarde, Márcio. Na verdade, a sigla LED significa, em inglês, diodo emissor de luz. O E vem de emissor. Tá? Antes da invenção do LED azul, já se tinha LEDs que emitiam no vermelho e no verde, né? Então, para você poder construir lâmpadas de luz branca, era necessário inventar o LED azul. Daí a importância dessa descoberta. O LED azul, ele veio a ser inventado tardiamente, mas foi isso que possibilitou, foi a invenção do LED azul, que possibilitou o desenvolvimento de lâmpadas a LED brancas.
São essas lâmpadas que hoje são usadas na iluminação doméstica, inclusive. E o sistema de TV de LED é o mesmo sistema da luz, da lâmpada de LED? Na verdade, você usa esses 3 emissores, vermelho, verde e azul, para produzir a luz branca, né? A combinação dessas 3 cores produz a luz branca. Mas, basicamente, o que ocorre na produção da luz por um diodo, o diodo é um dispositivo, basicamente é um dispositivo semicondutor, tá? Ele é formado por 2 junções, duas junções. Uma junção do semicondutor, ele é dopado com uma impureza que doa elétrons para o cristal semicondutor, né? Essa parte da junção é chamada de N, por doar elétrons, tá certo? Digamos que os portadores de carga negativo vêm exatamente da junção N, da parte da junção N, e a outra parte também é um semicondutor, só que dopado com impurezas que são receptoras, elas recebem elétrons, tá? Bom, quando a corrente passa através desse dispositivo, ela excita os átomos desse dispositivo, e os átomos excitados, quando desexcitam, quando perdem energia, eles perdem na forma de luz, tá? Basicamente, bom, se a gente puder fazer um apanhado bastante rápido de como funciona um dispositivo semicondutor, emissor de luz, é basicamente isso, tá? A corrente elétrica passa através de um dispositivo semicondutor, excita os átomos desse dispositivo, ou seja, os átomos ganham energia, e quando eles perdem energia, eles perdem na forma de luz. Tá ok, Márcio? Obrigado, professor. Parabéns, viu? Obrigado. Meu nome é Alisson. Eu queria te pedir uma explicação assim de como funciona a fibra ótica e o que é mais tecnicamente, por favor. Obrigado. Bom, falando em termos muito gerais, esqueci o nome? O Alisson. Falando em termos muito gerais, o Alisson, a fibra ótica é um dispositivo transparente que ele é capaz de conduzir a luz. Basicamente, ele é um guia para a luz. É um guia de ondas, só que para a luz. Quando a luz penetra a fibra ótica, ela é refletida pela camada mais interna da fibra ótica e não consegue sair. Por isso, ela consegue transmitir luz praticamente sem perda. Você entendeu razoavelmente essa explicação? Entendi, obrigado. Rodrigo de Salinas. Oi, luz Rodrigo. óptica tem a ver com microscópio? Na verdade, o microscópio, assim como o telescópio, a máquina fotográfica e assim por diante, são instrumentos ópticos. Talvez o primeiro instrumento óptico... Oi? Nós estamos cercados por instrumentos ópticos. Eu estou usando um aqui agora, que é o meu óculos, os meus óculos. Isso é um instrumento óptico. Oi? O microscópio... E sim, exatamente. O microscópio e o telescópio são dispositivos formados por conjuntos de lentes. O microscópio, em particular, o conjunto de lentes é capaz de fazer ampliar a imagem de objetos pequenos, tá certo? Enquanto o telescópio é capaz de ampliar a luz vinda de objetos distantes, tá? São sistemas ópticos, são sistemas que fazem uso da luz, em um certo sentido. Mas é bom que a gente tenha em mente que existem diversos tipos de microscópios. Tá? O primeiro inventado foi o microscópio óptico. Hoje nós temos microscópios eletrônicos, de varredura atômica, de força atômica, melhor dizendo, e assim por diante. Funcionam de maneira um pouco diferente do microscópio óptico. Tá? Uma vez eu ouvi falar, não sei se é certo, que o Brasil era um dos
países mais desenvolvidos na fabricação de fibra ótica. Tem algum fundamento nisso? A tecnologia ainda existe? Não, a tecnologia já é uma... Eu acho... A tecnologia de fabricação da fibra ótica já é bastante difundida e conhecida, digamos, né? O Brasil já se apropriou dessa tecnologia, né? Eu acredito... Existem empresas, especialmente instaladas em São Paulo, naquela região de Campinas. É bom que a gente tenha... É bom que se diga, a região de Campinas, em razão da existência do Unicamp, que tem um departamento de física muitíssimo voltada à fotônica, tá certo? Que é a criação de tecnologias baseadas na luz. Em torno daquela região, a gente tem um conjunto de empresas que atuam na área de fotônica, em particular, que produzem fibra ótica. Tá? E há muita pesquisa sendo desenvolvida nessa região. Tá? Esclareci? O Brasil detém, sim, tecnologia de fabricação da fibra ótica. Boa tarde. Os alunos aqui de Mulheres estão desenvolvendo agora um projeto sobre a luz. Então, a pergunta deles é relacionada ao comportamento dual da luz, né? Partícula e onda. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho. Obrigado, Carla. A história do comportamento dual, ela é bem antiga, né? Na verdade, desde Newton, existe uma disputa em poder descrever a luz como sendo formada ou por partículas ou por ondas. Tá? Bom, Newton, talvez seja até um pouco simplista dizer, mas Newton acreditava que a luz, por exemplo, era formada por partículas. Ou seja, os fenômenos ondulatórios, no final das contas, as fontes luminosas emitiam partículas de luz. Tá? Bom, e é claro, da interação dessas partículas com o restante da matéria, você observa os diferentes fenômenos ópticos. Tá? O problema é que, com essa descrição, a descrição da luz por partículas, muitos fenômenos são difíceis de serem explicados, ficam difíceis de serem explicados. São fenômenos que, embora sejam corriqueiros, talvez as pessoas não tenham muita consciência do que eles sejam. São os fenômenos de interferência e de difração. A descrição da luz por partículas, tá? Com essa descrição, fica muito difícil você explicar como ocorrem esses fenômenos de interferência e de difração. Ok? Bom, existiu um cientista, também contemporâneo de Newton, Christian Huygens, que, por outro lado, tentava ou advogava que a luz deveria ter um comportamento descrito por ondas, tá? Como as ondas num lago e assim por diante. Bom, como Newton, digamos, no final das contas, a importância dos trabalhos de Newton teve preponderância sobre os de Huygens, ou digamos, Newton criou uma espécie de importância, de figura científica superior à de Huygens. A teoria newtoniana, ela acabou se difundindo até o século XIX. No século XIX, outros cientistas, Thomas Jung, Fresnel, eles fizeram experiências, e essas experiências acabaram evidenciando que a luz tem um caráter ondulatório. Tá, ok? Por fim, no século XX, essa dualidade ficou, digamos, ainda mais reforçada com o advento da mecânica quântica. Hoje, com o advento da mecânica quântica, a gente entende que a luz
em certos experimentos, pode se comportar, pode ter uma natureza que é descrita adequadamente como sendo formada por partículas. Em outros experimentos, ela se comporta como onda. Tá? Então, existe... Hoje, os físicos entendem ou tentam abarcar essas duas descrições, mas elas são mutuamente excludentes. Ora, você tem a luz se comportando como onda, em experimentos de interferência, por exemplo. Ora, você tem a luz onde a sua descrição mais apropriada é como sendo formada por partículas. Tá? Ou seja, as duas descrições, no final das contas, elas são abraçadas pela mecânica quântica. Tá ok? Mas a gente tem que ter em mente que são descrições mutuamente excludentes. O que vai dizer, ou o que vai resolver se a luz tem um comportamento ondulatório ou se a luz tem um comportamento de partícula é o experimento. Tá ok? Sim. Sou o Diego Gutierrez. Tenho duas perguntas. No Brasil, a maior fonte de energia que nós usamos é a hidrelétrica. Só que temos potencial de energia solar, já que estamos no meio, né, no centro, no trópico. E, na sua visão, o que você acha que falta para aumentarmos o potencial energético com fonte de energia solar ou eólica, por exemplo? E a outra pergunta com base na energia caseira, vamos dizer assim, que hoje em dia, digamos que seja fácil você produzir a sua própria energia para iluminação, por exemplo. Você acha que a longo, médio prazo, nós pessoas normais, comuns, poderemos produzir a nossa própria energia para iluminação caseira, por exemplo? Boa tarde, Diego. Na verdade, a questão relacionada com a energia solar, produzir energia solar em grande escala é caro, ainda é caro. Tá? Construir coletores de energia solar, isso demanda mais recursos, é mais oneroso do que, por exemplo, você construir uma hidrelétrica. Tá? No entanto, hoje em dia, agora respondendo à sua segunda questão, hoje em dia você pode comprar ou adquirir células de conversão de energia solar em energia elétrica, tá certo? E, por exemplo, montar essas células na sua casa, tá? Bom, você pode inclusive, eu não sei se isso já está normatizado, mas você pode inclusive vender o excedente de energia que você produz, coletando energia solar e tendo energia elétrica. Você pode vender esse excedente de energia elétrica para a distribuidora de energia elétrica, por exemplo. Tá? Hoje em dia isso já é possível fazer. Ou seja, do ponto de vista doméstico, em pequena escala, talvez seja até vantajoso adquirir esses equipamentos que fazem a conversão da energia solar em energia elétrica. Só que em grande escala, eu acredito que ainda não é economicamente vantajoso. Tá ok? Gostaria de perguntar se em certas teorias a luz se comporta como partícula, é possível algum dia a tecnologia conseguir fazer a matéria viajar na velocidade da luz, ou pelo menos próximo a isso? O Alisson. Na verdade, Alisson, a teoria mais aceita atualmente, a mecânica quântica, ela usa de ambas as descrições. Como eu havia falado anteriormente, tanto a descrição por partículas quanto a descrição ondulatória, ambas são válidas dentro do contexto da mecânica quântica.
O que vai determinar uma descrição ou outra, a gente tem que ter em mente que elas são excludentes, é a experiência. Tá? Bom, existem hoje, só para você ter uma ideia, existem hoje tecnologias para estudo de moléculas orgânicas, são aquelas moléculas grandes, como cadeias de DNA, por exemplo, que usam o que a gente chama de pinças ópticas. Basicamente, uma pinça óptica ela é formada por uma esfera de poliestireno, e essa pequena esfera de poliestireno ela é movimentada por feixes de luz, ou seja, a pressão exercida pela luz consegue fazer movimentar um objeto material, um objeto que tem massa. Você cola essa pequena esfera de poliestireno numa das pontas do DNA. Em geral, o DNA ele vem todo enroladinho dentro da célula, tá certo? Você cola essa esfera de poliestireno numa das pontas do DNA e com o uso de feixes luminosos você consegue, por exemplo, esticar a dupla hélice. Isso apenas usando o que a gente chama de pressão da radiação. Tá? Embora isso dê a gente um entendimento de que, bom, as partículas de luz interagem com a molécula de poliestireno, são refletidas e cedem a essa molécula movimento suficiente para movimentar essa esfera e, portanto, esticar ou alongar uma molécula orgânica. Tá? Embora isso dê a gente a impressão de que a luz é corretamente descrita por partículas, a gente tem que ter em mente que ambas as descrições são abraçadas pela teoria mais aceita atualmente, mas que elas são usadas de maneira exclusiva. Ora, o experimento vai me dizer se eu devo usar a descrição corpuscular, por partícula, ora, o experimento vai me dizer se eu devo usar a descrição ondulatória. Ok? O Alisson, está respondido? Araguari. Araguari. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Meu nome é Biratã. Eu gostaria de Boa saber tarde, que Biratã. no início da palestra o senhor mencionou a respeito do prêmio de física, né? Que foi dado a 3 físicos japoneses pela invenção do LED azul. Gostaria que o senhor explicasse qual o impacto dentro do meio científico e principalmente acadêmico essa descoberta trouxe. Porque o senhor falou muito do impacto econômico, né? Porque através dele se descobriu o LED branco e que pode reduzir até 20% no consumo. Mas eu gostaria de saber, assim, em termos científicos e acadêmicos, qual o impacto isso teve ao ponto de se ganhar um Nobel na área de física. Obrigado. Basicamente, o impacto... o Biratã? O Biratã, né? Sim. Biratã, basicamente o impacto foi o seguinte, como produzir, através de um dispositivo semicondutor luz azul, de maneira eficiente. Isso era uma incógnita, um desafio para os físicos e cientistas durante muito tempo. Basicamente o impacto vem disso, vem da criação dessa nova tecnologia, de você poder superar esse desafio da eficiência, gerar de maneira eficiente por um dispositivo semicondutor à luz azul. Tá ok? É claro que disso redundou o impacto econômico também. Tá? Mas o impacto principal, do ponto de vista científico, foi exatamente esse. Como um dispositivo semicondutor pode produzir de maneira eficiente luz azul. Pessoal, então vamos encerrar o nosso café científico. Agradecemos muito a presença do professor. Obrigado, Carolina. Muito esclarecedor. Obrigada a todos que assistiram a gente daí. Até mais. Tchau, gente.
Música